necessários para a confecção do cestinho vai ser um fio de malha. Eu vou usar esse da Fischer, na cor vermelha. Uma base de MDF em formato de coração. Essa daqui, ela tem 10 centímetros. Uma tesoura. Uma agulha de crochê número 3. Essa daqui a gente vai usar ela para os acabamentos, arremates, para ficar mais fácil. Essa agulha de crochê número 5, que vai ser para a confecção de todo o cestinho. Vamos começar então o nosso cestinho. Para começar, eu acho legal a gente começar aqui pelas laterais, tanto uma quanto a outra, por conta da estética, para na hora da subida ficar mais escondidinho os pontos da subida. A gente começa introduzindo a agulha, deixa um tantinho bom de fio, puxa para cima a laçada, né? Agora, com o fio do novelo, nós vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Lembra de segurar aqui esse fiozinho, porque quando você fazer o primeiro ponto, ele tende a subir junto. Introduz a agulha, suba e fecha. Fez um ponto baixíssimo. Agora, o fio já não vai vir mais, então pode soltar ele. Vamos fazer isso por toda a volta. Introduz a agulha, sobe e fecha um ponto baixíssimo. Por toda a volta. É legal também, quando for fazer o ponto, dar uma subidinha para ele não ficar tão apertado. Essa parte do MDF, para introduzir a agulha assim nos furinhos dele, é meia chatinha mesmo. Mas se ir devagarinho, a gente consegue fazer por toda a volta. Essa parte aqui também, como é a parte de cima do coração, nós vamos nela também. Sempre lembrando de dar uma afrouxadinha. Não afrouxa demais, igual aconteceu aqui, senão fica feio. Aí sempre vai regulando no... Aqui também. Tá quase chegando. Nesse último ponto, a gente vai introduzir a agulha, mas vamos pegar esse fiozinho aqui, que a gente tinha deixado lá no começo, passa ele e sobe todo. Assim. Agora, a gente vai pegar a agulha menorzinha, a número 3, vai passar ela de trás para frente, aqui. Vai passar o fio para trás. Vai dar uma puxadinha. Pode puxar bem, que automaticamente vai apertar esse primeiro ponto aqui. Agora aqui. Introduz a agulha por aqui, que foi aonde a gente entrou com o fio. E passa ele lá para trás de novo. Vai ser como se fosse um falso ponto, para dar um acabamento mais perfeito. Continuando o nosso cestinho, até agora a gente fez toda uma carreira em ponto baixíssimo. No final, fizemos o acabamento com o fiozinho, só que ele ainda tá aqui. O que a gente faz agora? Se parar para olhar, todos os pontos têm uma barriguinha. Esse aqui que a gente terminou não tem. Se deixar assim, vai ficar feio e esse fio pode correr o risco de soltar. O que a gente faz então? Coloca a agulha nesse ponto aqui, ó, que ela vai sair bem aonde acabou o fio do novelo. E a gente vai laçar o fio pequenininho e levar ele lá para cima. Deixando ele aqui em cima, a gente vai
pegar ele e só passar na alça de fora, de uns 2 pontinhos, para ele não desmanchar. E quando a gente for seguir, a gente vai conduzir ele e ele nem vai dar para ver mais. Agora volta com a agulha do crochê normal. Com o fio que saiu do novelo, a gente vai entrar então na próxima casinha. Vai dar uma esticadinha no fio para fechar esse ponto aqui. Vai laçar ele novamente e vai trazer aqui para cima. Agora, a gente vai fazer ponto baixo por toda a lateral. Só que uma dica, né? Se atentar para deixar o ponto largo, não tão largo, né? Mas o suficiente para ele chegar até aqui em cima. Para na hora da fechada o acabamento ficar mais bonitinho. Aqui, vamos fazer outro ponto baixo, colocando aqui no próximo buraquinho. E traz a agulha. Esse fiozinho no começo ele vai atrapalhar, mas é só deixar ele aqui embaixo que ele, daqui a pouco ele já some. Fechou outro ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Laça a linha e traz. Dobra esse fiozinho para o fio passar por cima dele. Dá a distância certa da laçada e fecha o ponto. Outro ponto baixo. O que a gente tem que atentar para fazer essa parte? O coração aqui, ele abre. Se a gente fazer um ponto baixo em cada buraquinho, o cesto tende a fechar. E não é isso que a gente quer. Então, uma dica legal aqui agora é quando for fazer, se o ponto aqui, igual esse, ele está um pouquinho inclinado, é legal fazer outro ponto no mesmo buraquinho. Porque isso seria um aumento e vai deixar o cesto mais retinho. Ali, esse ponto ele já está reto. Isso significa que a gente pode passar para o próximo. Essa sequência aqui agora vai ser inteira assim. Vai ter que ter uma tensão para na hora de fechar o ponto, observa se ele está reto. Igual esse aqui ficou reto, eu não preciso fazer outro aumento aqui. Então, vou para o próximo. Vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ele já ficou tortinho. O que a gente faz? Vamos fazer outro ponto baixo no mesmo. Pronto. Ele já ficou reto. Vamos passar para o próximo. Um ponto baixo. O que aconteceu? Ele tá tortinho. Vamos fazer outro ponto baixo no mesmo buraquinho. Pronto. E se perceber, o fiozinho já sumiu. E o ponto aqui tá bem seguro, ele não vai soltar. Vamos pro próximo buraquinho, que esse aqui já tá reto. Cuidado para não subir demais, igual aconteceu aqui. Sempre tenha atenção do ponto. Aqui, ficou tortinho, então vamos fazer mais um. Pronto, ficou reto, vamos pro próximo. Aqui, fez um ponto, ele já tá reto, então aqui não vai precisar de outro ponto. Vamos pro próximo. Um ponto, ele tá bem tortinho. Vamos fazer outro ponto aqui junto. Isso. Olha como tá ficando. Já tá fechando. Aqui, vamos fazer mais um ponto. Agora, esse ponto aqui, a gente vai fazer também. Só que ele vai ter que ter uma tensãozinha especial, porque o fio ficou meio esticado. Então, a agulha ela vai ter que vir por dentro desse ponto aqui. Porque senão vai ficar feio, que vai parecer que pulou um ponto.
Então, introduz a agulha dentro desse ponto, dessa alcinha. Laça o fio tem que vir aqui atrás. Aqui vai passar o fio por dentro daquela alcinha, só que a gente não vai fechar o ponto aqui. Nós vamos subir até o fio conseguir chegar aqui em cima. Aí a gente laça e fecha esse ponto baixo. Ele vai ser um ponto mais alongadinho. Aqui tem que atentar porque tem outro ponto aqui, a gente não pode pular ele. Então, vamos fazer ele. Por mais que ele esteja escondidinho, mas tem que ser feito. Atente certinho a tensão do ponto. E fecha. Pronto. Aqui ficou um detalhe mais certinho do ponto. Tá igual a todos os outros, então tá acompanhando o desenho do coração. Agora, desse lado, vamos fazer a mesma coisa. Aqui, o ponto já tá reto até demais. Só que, por ser a curvinha do coração, é normal. Mas aqui tem um pontinho escondidinho, a gente vai nele. Vamos fazer um ponto. Para não ficar um coração desproporcional, se parar para pensar, aqui ficou um ponto, aqui tem um, aqui tem um. Esse lado seria o espelho desse. Logo no próximo ponto, a gente já tem um aumento. Eu sei que aqui o ponto tá até para lá demais. Só que se a gente fecha o coração, se a gente querer que o coração faça a voltinha dele, aqui precisa ter um pouco mais de ponto, porque senão a gente não vai conseguir fazer a voltinha, vai ficar um coração meio sem essa parte. Então, vamos fazer outro ponto aqui dentro desse mesmo buraquinho. Pronto. Olhando assim, o próximo é um ponto só. Então, vamos no próximo. Não esquece de dar a altura do ponto. O próximo, um aumento. Então, vamos fazer um aumento. Certo. O próximo é outro aumento e o próximo é outro aumento, para terminar toda essa voltinha com pontos suficientes. Então, são 1, 2, 3. A gente já fez um, então vamos fazer mais 2 aumentos. Que seriam 2 pontos baixos no mesmo buraquinho aqui do MDF. 2, já foi um aumento. Aqui mais um aumento. Terminou certinho a voltinha. E lembra que o fio de malha, ele é maleável, então dá para ajeitar. Se ajeitar assim com jeitinho, fica certinho. Nós já fizemos 1, 2, 3 aumento. 1, 2, 3 aumento. Agora é um ponto baixo. Sozinho. Um ponto baixo, um ponto baixo. O próximo é um aumento. Agora, se for parar para pensar, aqui foi onde a gente começou, que é um ponto baixo sozinho, e aqui foi o ponto baixo inicial. Então, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho. Aqui o ponto baixo, que seria o ponto baixo que a gente iniciou. Agora, vamos voltar àquela velha técnica. Tá reto? Tá reto. Então, não precisa de mais. Vamos pro próximo ponto. Um ponto baixo. Agora, ele ficou torto. Então, vamos fazer outro aumento. Pronto. Aqui no final, se a gente fazer só um ponto baixo, ele não vai ter certinho esse biquinho do coração. Então, nós vamos fazer mais um ponto baixo.
que seria um aumento tradicional. Só que se for parar para pensar, ele ficou com o biquinho certinho. Só que só tem ponto desse lado. Se eu for seguir desse lado, aqui já é o outro buraquinho. Então, vai ficar faltando ponto. Então, o certo aqui é o aumento triplo, que seriam 3 pontos baixos no mesmo ponto, que a gente vai fazer mais um da altura do ponto, que ele seria como se fosse a voltinha, para ter ponto suficiente para voltar. Aqui já é o próximo buraquinho. Vamos olhar o outro lado. O que que a gente fez? A gente já tinha feito um aumento. Então, aqui nós vamos fazer um aumento novamente. E chegamos no ponto que a gente começou. O ponto que a gente começou, ele não vai ter essa alcinha de cima, porque ele foi o ponto inicial. Mas, o que que a gente faz nesse caso? Todo fechamento de carreira vai ser do mesmo jeito. A gente vai pegar a agulha, vai vir logo nessa primeira alcinha, introduz ela de fora para dentro, pega essa laçada que sobrou, coloca na agulha, traz ela para fora. Estica, dá a tensão do ponto. Aqui já está simbolizando um ponto, metade, na verdade, dessas duas alcinhas de cima. Agora, o que que a gente vai fazer? Então, só recordando, a gente fez uma carreira mais, né, de ponto baixo por toda a volta, para cobrir todo o MDF. Agora, nessa parte aqui, a gente tinha passado a laçada toda para lá e ficou a metade de um ponto aqui de cima. Para terminar de fechar esse ponto, a gente vai passar a agulha de dentro para fora agora, por essa alcinha que a gente tinha fechado. Vai pegar a alcinha que estava sobrando, vai esticar o resto do fio do novelo e vai passar por dentro dos dois, trazendo a laçada aqui para cima. E aqui, se olhar assim, a gente já percebe que o ponto ficou quase igual os outros. Ficou um acabamento mais bonitinho. Agora aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos por toda a volta. E agora não precisa ter aumento, é só acompanhar. A gente vai introduzir a agulha já no próximo ponto, pega o fio do novelo, dá tensão, sobe e já passa direto na outra laçada. Puxa um pouquinho para não ficar muito apertado. Coloca a agulha no próximo ponto, sobe e fecha. Vamos fazer pontos baixos por toda a volta. Só que lembra de sempre deixar o fio um pouquinho frouxo, não muito, mas também não pode ficar tão apertado. Igual aqui, frouxou demais. Tem que dar uma tensão que a agulha consiga ficar reta. Vamos seguir por toda a volta. Aqui onde a gente fez os aumentos, nós vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo só em cada ponto, porque ele já tá com o tamanho certo que a gente quer para essa volta. Aqui, sempre lembra de ir parando para ajeitar o fio de malha. Vamos seguir. Essa parte aqui, que é a parte de cima do coração, ela tem bastante pontos mesmo. Mas é pra gente conseguir um acabamento melhor depois da peça pronta, para conseguir formar melhor o biquinho do coração. Aqui, mesma coisa, por mais que seja bem apertado, a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cada ponto baixo que a gente tinha feito. Esse aqui, ele tá bem escondido, mas é aqui, ó. Bem no meio mesmo das duas alcinhas. Esse aqui também tá bem escondido, mas existe um ponto aqui e a gente tem que fazer ele. Aqui, ó, já fechou
um pouquinho do coração. Se ir ajeitando, o coração já ganhou a forma dele aqui em cima. Vamos seguir. Tenha atenção para não pular nenhum ponto, porque essa parte os pontos ficam mais juntos. Mas tem que fazer com cuidado, que daí não pula nenhum. Cuidado para não puxar o fio demais. E vamos seguir. Aqui eu terminei a outra voltinha. Para, ajeita. Ó o formato. Ficou perfeitinho o formato do coração. Certinho. Vamos seguir. Aqui no final também, no biquinho do coração, um ponto baixíssimo para cada ponto baixo que a gente tem aqui embaixo. Aqui tenha cuidado, porque tá bem a pontinha do MDF aqui. Mas é só ir devagarinho assim que tá tudo certo. O último ponto. Agora aqui, ficou esse buraquinho aqui, mas ele a gente vai fazer o fechamento invisível, porque essa carreira aqui, ela já terminou. A base do coração, ela tá pronta. Olha. Aí aqui ficou um espacinho, que a gente vai arrumar ele assim que a gente fazer o fechamento invisível. Terminou a base aqui, começamos com o ponto baixíssimo, fizemos o ponto baixo logo em seguida e encerramos com mais pontos baixíssimos. Terminamos aqui, faltando só fazer o fechamento invisível. O que a gente faz agora? Vamos cortar o fio. Esse pedacinho assim, mais ou menos já tá bom. Puxa todo o fio para cima. Agora a gente vai passar a agulha nesse último ponto, de fora para dentro, só na alça do ponto baixíssimo. Ele fica bem escondidinho para dentro, mas se forçar assim, a gente acha os dois pontinhos dele, as duas alcinhas. Pega o fio e passa por dentro dos dois, leva lá para fora. Já fechamos uma alça, agora falta outra. Aqui, a gente vai vir aqui embaixo. Todos os pontos têm uma barriguinha. Esse aqui não tem. A gente vai entrar aqui bem do ladinho, vai subir, ó, bem no meio do ponto de trás. Aqui já tinha saído a alcinha que a gente fez e aqui foi onde a gente subiu. A gente vai pegar o fio do novelo e vai trazer aqui para fora. Aqui, ó, a gente vai tensionar para ficar igual aos outros. Pronto, a gente terminou o ponto invisível. Agora aqui, para ficar um acabamento melhor, ainda não tem a barriguinha. Daí o que a gente faz? Eu na verdade, né, eu não gosto que fica aparecendo MDF aqui. Então, eu prefiro fazer um acabamento desde daqui. Esse buraquinho aqui, eu coloco a agulha para saber aonde que ele tá. Ele tá aqui. Então, eu venho com a agulha de dentro para fora. Pego a alça. Trago para cá. Vejo como que tá aqui. Pronto, escondeu. E parece que tá igual os outros. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele. Eu venho daqui, aonde tá faltando, coloco a agulha de fora para dentro agora, saio, mas eu saio do lado do ponto baixíssimo, não saio no meio dele, pego o fio do novelo, que a gente cortou, e vou levar ele para lá, para fora. Laço ele
e trago aqui no meio desse fio. Puxo certinho, nem parece que passou um fio aqui. E aqui o fio saiu aonde eu queria. Agora, eu pego, venho com o fio de novo, só que no ponto do lado, passo por dentro de tudo, todos os pontos, e vou sair aqui, ó, no meio da outra barriguinha do ponto do lado. Levo o fio pra cá, pra dentro, e puxo. Agora é só questão de ajeitar. Ajeita bonitinho. Não ficou uma barriguinha igual dos outros, claro, mas já ficou algo menos chamativo. Tem uma barriguinha aqui, por mais que não seja tão real, mas tem. Esse fio que passou pra cá, o que que a gente faz? Vai pegar a agulha na alça de dentro, vem de fora para dentro, só na alça de dentro, e passa o fio para fora. Vai meio que dar uma laçada só na alça de dentro para poder esconder esse fio e ao mesmo tempo não deixar que ele solte conforme for esticando. Passando por umas 3, 4 alças de dentro já tá bom. E depois vai ficar igual o fio lá de baixo. Nós vamos conduzir ele até chegar uma hora que ele vai sumir. Aí agora sim, a gente vai preparar para a subida do nosso cesto.